Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, sou o professor Jefferson e hoje eu vou dar mais uma aula de Sociologia para vocês, tá ok? Lembrando que está no módulo 1 da apostila de vocês. Vamos lá começar. Já estou finalizando também essa apostila com vocês e o último conteúdo é Por uma Ciência da Sociedade. Que ciência seria essa, né? Então, nós vimos já que a sociologia é uma ciência, que justamente ela estuda o quê? A sociedade, estuda o indivíduo dessa sociedade. Então, que ciência seria essa? Justamente a sociologia. E ela está presente no dia a dia de todos, não somente nas aulas que vocês têm de sociologia no ensino médio, na faculdade que vocês terão, mas justamente nesse convívio de sociedade. Todo ato de observar que o indivíduo tem sobre o outro, de analisar o outro, da maneira que ele vive na sociedade, já é justamente esse o quê? Ato científico. Por quê? Porque ele está socializando, ele está se utilizando da própria sociologia para adentrar em diversos âmbitos da sociedade. Então ele analisa o indivíduo, consegue analisar sua forma de viver na sociedade, para que justamente ele possa também analisar esse indivíduo de uma forma geral, uma forma em que ele vive realmente na sociedade. E tem um escritor, um colaborador, um pesquisador, um estudioso da sociologia, que foi chamado Charles Montesquieu, que nós vamos ver que hoje, na aula de hoje que eu vou dar para vocês, vamos ver que já tem assim, uma tretinha aí de quem realmente conseguiu dar a sociologia como ciência, né? Dar o sentido da sociologia como ciência. Eu vou lendo e vou explicando para vocês. Vamos lá. Quando Charles de Montesquieu escreveu o livro O Espírito das Leis em 1748, estava de certa forma anunciando as regras políticas que estariam em breve presentes nas democracias de todo o mundo e que contribuiriam para organizar a sociedade ocidental. Então ele aqui, Charles Montesquieu, ele quis realmente com esse livro mostrar o quê? Que a sociedade poderia viver de forma o quê? Democrática, que é o que nós vivemos hoje em dia. Nós vivemos a democracia, mas ele lá, em 1748, já vislumbrava isso, já tinha esse conceito de que a sociedade necessitava dessa democracia. E ele principalmente fez essa contribuição para a nossa sociedade ocidental. E nós sabemos que na oriental ainda não vive essa democracia, né? Ainda tem outra forma de governo. Mas vamos voltar para a sociologia então. O que de importante ele tem para a sociologia? Justamente isso. Ele analisou uma sociedade, e isso em 1748, que hoje facilmente também se adequa, que justamente vivenciar democraticamente a sociedade. Cada indivíduo tem o seu direito de livre escolha. Então, antes de iniciar, vamos entender o que é essa democracia. É o governo em que o poder é exercido pelo povo, sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares, e no caso o Brasil é uma democracia. Então, o governo e o poder é exercido pelo povo. Por quê? Majoritariamente, quem elege lá? O prefeito, os vereadores, os deputados, os senadores, presidente. Quem elege é o povo. Então, o poder está na mão do povo. Por isso que sempre se fala, né? Quando se fala em alguma, digamos, impeachment, se fala também em questão de democracia, né? De poder. Quem paga o salário de vocês é o povo. Nesse tipo de comentário, então, é isso que demonstra, né? Porque o poder está na mão do povo, está realmente no voto. Porque, democraticamente, quem elege eles são o povo. Então, por isso que a democracia é uma forma de viver em sociedade. E a sociologia, com Montesquieu, que ele pensava assim, olha só, ele pensou em 1748 e viveu até hoje essa questão da democracia, esse conceito que ele tinha de sociedade. Aqui é a capa do livro, também tem na apostila de vocês. E olha só, aí começa, digamos, a treta, né? Que ele foi o primeiro a utilizar o termo sociologia. Mas só que nós sabemos que a sociologia foi considerada na metade do século XIX como ciência.
mas ele já passou a utilizar o termo de sociologia, que nós vimos também que, que Augusto Comte tem o mérito de que ele realmente é o pai da sociologia. Mas vamos continuar aqui. Raymond Aron, que é também um sociólogo, ele escreveu um livro que se chama As Etapas do Pensamento Sociológico, isso em 1999. Eu vou ler um trecho para vocês e a gente vai comentando. Pode parecer surpreendente começar uma história do pensamento sociológico pelo estudo de Montesquieu. Na França, esse autor geralmente é considerado um precursor da sociologia e se atribui a Augusto Comte o mérito de ter fundado essa ciência. Então, ali, Raymond Aron, ele já coloca, digamos, essa tretinha aí, né, de que Montesquieu usou o termo, foi o primeiro a usar, mas quem levou o mérito do pai da sociologia foi Augusto Comte. Então, aí também se tem uma questão, digamos, uma divisão sociológica, no sentido de quê? De que realmente se necessita disso, se precisa disso. Dessa questão, a pessoa pensou na sociologia, ele foi o primeiro a usar o termo sociologia, mas Augusto Comte foi além, né? Tratou ela como ciência. Talvez aí esteja a diferença, né, de Montesquieu para o Comte, que um usou o termo, mas o outro se utilizou como ciência, ok? Olha aí, Montesquieu, nessa questão da democracia, ele pensou nos 3 poderes que todos nós conhecemos hoje, que é o executivo, legislativo e judiciário, que é justamente o ato da democracia gira em torno desses 3, que nós vamos entender melhor o que cada um significa, antes de adentrar no conteúdo. Os 3 poderes. Nós temos o poder executivo. Qual é a função do poder executivo? Administrar o Estado conforme demandas da sociedade e de acordo com a lei. E quem faz parte? Presidente da República, governadores dos estados e os prefeitos dos municípios. Então, isso aqui é o executivo, que é o presidente, o governo e os prefeitos. E o legislativo cria, modifica e extingue leis e fiscaliza o poder executivo. Quem faz parte? Senadores e deputados federais, deputados estaduais e os vereadores. Então, olha só, o executivo e o legislativo. Então, o legislativo depende do executivo e assim sucessivamente. E o judiciário aplica as leis e toma as decisões sobre os conflitos entre as pessoas. E quem faz parte? Ministros dos tribunais superiores, STF, STJ, TSE, TST e STM. E também os juízes concursados. Então, aqui são a esfera dos 3 poderes, que isso Montesquieu, lá em 1700 e tarará, ele já pensava nisso, né? Então, para vocês verem que num passado um pouco distante do nosso, já se pensava nesse ato democrático, já se pensava numa forma de organizar. E Montesquieu já pensava nisso, por isso que o Raymond Aron fala nisso, né? Que o mérito foi de Comte, mas quem realmente estava se utilizando da sociologia era Montesquieu. Por quê? Porque ele pensou numa forma de organização da sociedade. A sociedade, ela precisa se organizar, precisa ser organizada. Olha só, e apesar de Montesquieu, a sociologia como ciência surge na primeira metade do século XIX, que foi aquilo que eu já havia comentado e com certeza vocês já sabem. Então, Montesquieu já gerava um conceito para a sociologia. E que conceito seria esse? A democracia. Porque o ato democrático é o ato de viver em comum acordo. Porque se a maioria vence, os outros têm que acatar. Infelizmente, é assim a democracia. Que vocês sabem disso, simplesmente na função do voto. Então, a sociologia também, ela teve uns perpassos, digamos assim, algumas coisas que também se utilizaram dela, que foi a crescente processo de urbanização e industrialização, que é justamente esse fato que acontece, né, que justamente a indústria começou a crescer,
a urbanização mais ainda, então a sociedade precisava se organizar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais resistente também, porque o êxodo rural começou a vir para o urbano por causa das indústrias e a sociedade começou a se modificar. Então a sociologia também tem essas transformações. E os fatos, os fatos sociais, que foi de Emily Durkheim, que é justamente isso que aconteceu, né? O fato social é aquilo que acontece. E a consolidação do saber científico, que é justamente aí que a sociologia se torna o quê? Ciência, ela se consolida com o saber científico. Ela já não é mais distante do saber científico, ela não é mais, digamos assim, do senso comum. Alguém faz sociologia? Tá. É como talvez Comte pensava de Montesquieu, que ele apenas usou o termo, mas Comte foi que realmente se utilizou da ciência junto com a sociologia. Não que a sociologia, ela necessariamente precisaria desse conceito de ciência, porque ela já é uma ciência por si só, porque o estudo da sociedade, ela deriva do indivíduo, de 1, de 2, de 3, de 4 e de milhões de indivíduos que a sociedade tem, para que ela realmente possa existir. Se existe sociedade, existe sociologia. Alguém precisa estudar essa sociedade. E se não existir alguém para estudar essa sociedade, então não existiria a sociologia. Então, por isso, a consolidação do saber científico. Realmente, a sociologia se associou a esse saber científico, se tornando o quê? Uma ciência. E isso na metade do século XIX. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, para que vocês pensem. Como reagir às estruturas sociais, econômicas e políticas que orquestram a vida social? Que é justamente aí pensar numa sociedade em que cada indivíduo possa ter a sua estrutura social, econômica e política harmoniosa. Mas que realmente existe, a gente sabe que não existe. Mas que esse realmente seria o conceito realmente da sociologia, para que todos os indivíduos, por exemplo, eu tenho aqui 5 indivíduos, e os 5 indivíduos têm que viver o quê? Igualmente. Mas isso não acontece, né? Cada indivíduo tem a sua vida em sociedade. E a sociologia gira em torno disso, de cada indivíduo que faz parte da sociedade. Outra coisa, deixar as especulações metafísicas de lado para entender os fatos, os fenômenos e os problemas sociais e, na medida do possível, realizar intervenções. Então, como aí que entra realmente a ciência da sociologia, ou então a sociologia como ciência. Porque deixar de lado as especulações metafísicas, tudo tem uma resposta, para tudo se tem uma resposta. Não, tem que primeiro entender o fato realmente que acontece na sociedade, tem que entender os fenômenos que a sociedade tem, que são muitos, nós sabemos, e os problemas mais ainda, nós sabemos que a sociedade gira em torno de problemas, principalmente os problemas sociais, no caso da sociologia. E na medida do possível, realizar intervenções, que aí a sociologia entra. Se esses 5 indivíduos que eu estava dando exemplo, cada um tem a sua vivência sociológica, a sua vivência em sociedade, e a sociologia vai intervir, mas lógico que um vai ficar de fora, o outro vai ficar de fora, mas que se necessita disso. A sociedade precisa de ter decisões para que realize intervenções, principalmente hoje em dia nos problemas sociais, que são muitos e muitos e muitos mesmo. Um exemplo que nós podemos dar agora é essa da quarentena, da questão do auxílio. Se vocês forem vendo nos noticiários, a Caixa Econômica lá tem milhares de pessoas lá. Se a gente for fazer, digamos, a peneira, um ou outro lá talvez nem precise estar lá, mas aí bilhões estão precisando. Então, que maneiras de intervir seriam essas? Olha, o governo federal, o poder executivo, pensou em quê? Pensou numa maneira de suprir toda a sociedade, que foi uma maneira de suprir a demanda, né, da quarentena, que muitos realmente estão necessitando desses R$600, que o trabalho que eles tinham não tem mais, né? Então, o executivo pensou numa maneira de agregar todos. Será que aconteceu isso? Não? Nós não sabemos, né? Precisa se estudar realmente, olha só, conhecer os fatos, entender realmente os problemas sociais, mas que realmente foi uma intervenção, seja ela boa ou ruim, dependendo da opinião de cada um, porque nós vivemos uma sociedade democrática, cada um tem a sua opinião, mas que realmente foi feita essa intervenção. Então, esse é um exemplo de intervenção que a sociologia
propaga. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, pesquisem na internet mesmo. Olhem lá na apostila de vocês. Já está finalizando, façam os exercícios que tem lá complementares, atividades complementares. E também não fiquem somente na apostila. Pesquisem, leiam livros. Pesquisem saber mais sobre Montesquieu, quem foi ele, o que ele fez. Por que ele foi o primeiro a usar o termo da sociologia? Por que Comte levou o mérito de pai da sociologia? Então, tudo isso são perguntas, questionamentos que vocês podem fazer para si e também procurarem respostas, procurarem o quê? Referências, procurar intervenções nessas dúvidas que vocês têm. Então, até a próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.